Quinta-feira, 17 de março de 2022. Na manhã desta quinta-feira, saiu o detalhamento da pesquisa Quest, divulgada na quarta-feira, ontem, portanto, a pesquisa nacional presidencial, saiu o detalhamento para São Paulo. Adianto já, ótimas notícias para Haddad. Notícias ruins para Boulos e também ruins para a França. A previsão de França de que apenas ele seria capaz de derrotar o candidato tucano no segundo turno, Rodrigo Garcia, não está confirmada pela pesquisa. A pesquisa apresenta também informações sobre o Senado e sobre o cenário presidencial em São Paulo. Vamos ver tudo? Vamos olhar em detalhes. Essa pesquisa está muito interessante, tem muitas novidades, algumas até surpreendentes. Eu sou Mauro Lopes, esse é mais um Boletim Eleitoral do Brasil 247. Deixa eu aumentar aqui a pesquisa. Isso, vamos lá agora. Pesquisa Genial Quest é uma pesquisa quantitativa, presencial, está aqui a data da coleta de 11 a 14 de março. Foram 1.640 entrevistas, margem de erro de 2 pontos percentuais, e ela está registrada no TSE, aqui, junto à Justiça Eleitoral, sob o número SP03634-2022. A data prevista para divulgação é exatamente esta quinta-feira, 17 de março. Vamos lá e vamos começar com a avaliação do governo João Dória. Se eu falei que tem más notícias para Márcio França e para Boulos, tem péssimas notícias para João Dória. A irrelevância de Dória no Estado e que ele governa é impressionante. Vamos lá. Avaliação do governo João Dória. Positivo 17, regular 34, negativo 46. Avaliação do governo Dória no eleitorado feminino, um pouco melhor que no masculino. 19 no feminino de positivo, 14 no masculino. Negativo, 44% de negativo no feminino, 49% no masculino. Avaliação do governo Dória por faixa etária, como se vê, não tem praticamente diferença nenhuma entre as faixas etárias. Em relação à escolaridade, a negatividade é maior na faixa de ensino superior incompleto ou mais, 48%. Quem tem até ensino fundamental, 43% de negativo. Em relação à faixa de renda, uma oscilação pequena também, 47% de negatividade para quem tem até 2 salários mínimos, 44% entre 2 e 5 e 49% acima de 5 salários mínimos. Você diria que o governo João Dória está melhor nem pior, ou pior do que você esperava? Para 48%, pior do que esperava, 39% nem melhor nem pior, e 12% melhor do que esperava. Essa faixa amarela, como já comentei em outras pesquisas, não informa muito, porque ele não está melhor nem pior, mas a partir de qual expectativa? Isso não dá para saber. Se quem não esperava nada, não está melhor nem pior, é um número ruim para ele. Se esperava mais ou menos, então não é muito informativo. O cenário bem ruim para Dória realmente no Estado. Se Dória desistir da candidatura a presidente e tentar a reeleição ao governo do Estado, você acha que ele merece uma segunda chance como governador? Um desastre para Dória. 70% de não. 70% de não. Intenção de voto para governador. Vamos lá. Falamos aí do presente passado, vamos falar do presente futuro agora. Aqui na espontânea, o grau de indefinição é bem maior do que no caso da eleição presidencial. A gente vimos juntos, né, na eleição presidencial, está na faixa dos 48% em indefinição. Então, na espontânea, Haddad tem 2, Tarcísio 2, Márcio França 1, Guilherme Boulos 1, outros 2. Não tem expressividade nenhuma, não é ainda um tema fundamental. Começa a mudar aqui. Quem você prefere que vença o governo? Alguém mais ligado ao Bolsonaro, ao Lula ou nenhum dos dois? Nem ligado nem a um nem a outro, 41%. Mais ligado ao Lula, 34%. Mais ligado a Bolsonaro, 22%. Agora sim, intenção de voto para governador no primeiro turno. Veja, liderança de Haddad nos 4 cenários. Ele vai de 24% a 35% no melhor cenário.
O cenário número 1 é o mais completo, com mais candidatos. Então tá lá, o Haddad 24, Márcio França 18, Tarcísio Freitas 7, Guilherme Boulos, Tarcísio Freitas 9, Guilherme Boulos 7% apenas. Fiquei surpreso com esse número de Guilherme Boulos. Renata Abreu, que está substituindo o Mamãe Falei pelo Podemos, 3. Rodrigo Garcia, o candidato de Dória, 3. Vinícius Poit, do Novo, 2. Felício Ramute, do PSD, apenas 1. E o Abraham Weintraub, que está no antigo PMD, agora Brasil 35, irrisório 1%. Branco nulo não vai votar 24, indeciso 9. No cenário 2, é sem França e sem Boulos. Olha o salto de Haddad, de 24 para 30. Tarcísio Freitas, 11. Renata Abreu, 7. Rodrigo Garcia pula de 3 para 5 apenas. Vinícius Poit, 3. Felício Ramute, 2. Cenário 3, então, não tem Márcio França, não tem Boulos, não tem Renata Abreu, não tem Abraham Weintraub. Empurra um pouquinho na margem de erro. Haddad para 31. Tarcísio também empurra um pouquinho na margem de erro para 12. Rodrigo Garcia vai com 6. Vinícius Poit, 4. Felício Ramute, 3. Sem o Weintraub. Cenário 4, o melhor cenário para Haddad, é um cenário com um número reduzido de candidatos. É quase um pré-segundo turno. Seria ele com 35, Tarcísio percentuais, a soma de Rodrigo Garcia e Tarcísio Freitas. Vamos embora. A intenção de voto para governador no primeiro turno, veja, equilíbrio no eleitorado de Haddad entre o feminino e o masculino, 31 a 30. Tarcísio Freitas é que ganha, de acordo com o perfil bolsonarista, né? Bolsonaro é o mesmo cenário, tem uma expressividade muito menor no eleitorado feminino, 9%, no masculino, 16%. Vejam que a polarização em São Paulo parece que vai repetir a polarização nacional. Apesar de ser um nome desconhecido, Tarcísio Freitas está despontando como aquele que pode polarizar a eleição com Haddad. É claro, está cedo para dizer isso, mas a gente vai ter PT Bolsonaro, Haddad e Tarcísio, será? É uma chance, tem chance disso acontecer. Intenção de voto para governador, veja, Haddad é o candidato da juventude, 43% na faixa entre 16 a 24, aí ele vai, ele cai nas demais faixas, ficando ao redor de 30%. O contrário do que acontece, não chega a ser o contrário. O Tarcísio Freitas tem equilíbrio em todas as faixas, 12, 11, 13, 15 e 10. São os mais expressivos, os demais não têm grande significado. Intenção de voto para governador primeiro turno por escolaridade. Haddad, equilíbrio, ao redor dos 30 em todas as faixas. Tarcísio Freitas sobe um pouco mais na faixa de ensino superior incompleto ou mais. Por faixa de renda, Haddad também demonstra algum equilíbrio, mas a faixa mais frágil para Haddad, diferentemente do que é para Lula. Então, aqui o apoio de Lula explícito pode ser, de fato, muito importante. Pode ser, não, todos sabem, será fundamental para Haddad. Ele tem 27% na faixa até 2 salários mínimos, 32% de 2 a 5, nos setores médios, e nos setores médios altos, 31%. Tarcísio Freitas, um certo equilíbrio também, com uma melhor performance, mas dentro da margem de erro, na faixa acima de 5, em relação a de 2 salários mínimos. Ele tem 12 a 2 salários mínimos, 11 de 2 a 5 e 14 para a faixa, para os estratos mais ricos do Estado. Os demais candidatos sem nenhuma representatividade. Por avaliação do governo João Dória, veja que interessante, para aqueles que avaliam que o governo João Dória é positivo, Haddad tem 38%, Tarcísio Freitas 13%, Rodrigo França 10%. Nem quem avalia o governo Dória como positivo é capaz de dar um grande impulso em Rodrigo França. Claro, ele sobe, ele se aproxima ali, normal, mas não é algo expressivo, não há uma identificação direta. Se houvesse essa identificação, para quem considera o governo Dória positivo, o seu candidato deveria estar, no mínimo, ali no segundo lugar. Para quem considera o governo Dória regular, Fernando Haddad tem 39%,
Tarcísio Freitas, 8, Rodrigo Garcia, 8. Veja que interessante isso aqui. Para quem considera o governo Dória negativo, o Haddad tem menos, 23. O Tarcísio Freitas é que cresce para 16. Por quê? Porque a polarização que tem acontecido desde o início do governo Dória, desde o início do governo Haddad, desde o início do governo Bolsonaro e do governo Dória, há uma polarização, um antagonismo, eles são inimigos jurados. Então, de fato, quem tem um olhar extremamente negativo para Dória, muito provavelmente está, em parte, nesta polarização Dória-Bolsonaro. Intenção de voto para governador, primeiro turno estimulada por votos no segundo turno na eleição para governador em 2018. Tá certo? Então, quem votou em Dória em 2018 dá 27% para Haddad, 18% para Tarcísio, Rodrigo Garcia apenas 8%. Veja que como está mal o candidato de Dória. Para quem votou em França no segundo turno, Haddad sobe para 41%. Tarcísio Freitas tem 11% e Rodrigo Garcia 7%. Para quem votou branco e nulo, Haddad tem 22%. Para quem não votou, 31%. E claramente, Haddad leva o eleitorado de França. Intenção de voto para governador no primeiro turno, estimulada agora por intenção de voto para presidente no primeiro turno, né? Por intenção de voto, não é pelo voto na eleição passada. Quem escolhe Bolsonaro, 8 votam em Haddad. Quando é quem escolhe Lula, ele sobe para 56. Quando é Ciro, fica em 41. Os demais são inexpressivos, né? A relevância é baixa. Para quem vota em Lula, para Tarcísio Freitas, o voto em Bolsonaro, a intenção de voto em Bolsonaro empurra ele para 31, claro. Para quem escolhe Lula, ele fica com 6, para quem escolhe Ciro, ele fica com 11. Vamos ver, para quem tem intenção de voto em Dória, é a única em que o Rodrigo Garcia melhora. Ele vai para 21%. Tá? Ali, Haddad tem 28%, Tarcísio Freitas apenas 9%. Tá? Então, dá para ver os alinhamentos do eleitorado. Força dos apoios, vamos lá. Você mudaria seu voto ao governo do Estado, claro, se o seu candidato fosse apoiado por Lula? 35% sim, 63% não. No caso de Bolsonaro, 31% sim, 66% não. Moro, 29% sim, de 68% não. E aí, Alckmin, 27% sim. É a primeira vez em que aparece aqui a influência de Alckmin na eleição. 27% sim, 70% não. Dória, 24% sim, 73% não. Como se vê, a chance de mudança de voto é pequena, mas não desprezível. Né? Se 35% do eleitorado mudar o voto em função da definição de Lula, Haddad pode levar no primeiro turno já. Não é inexpressivo. Se os candidatos forem esses e seus aliados forem esses, em quem você votaria para governador? Olha, Haddad salta para cima de 40%. Ele que está na faixa dos 30%. Fernando Haddad, apoiado por Lula, 41%. Tarcísio de Freitas também salta, vai para 27%. Rodrigo Garcia também, ele está lá na faixa dos 3%, vai para 9%. Branco nulo, 13%, indeciso, 10%. Não tem aqui a pergunta do apoio do Alckmin, eventual, ao Haddad. Intenção de voto. Então pronto, aqui está a comparação. Haddad com apoio de Lula, 41%, sem apoio, é a primeira tela lá de cima, né, para a eleição do governo do Estado, sem apoio, 35%. Tarcísio, 27%, com Bolsonaro, 15% sem a explicitação do apoio de Bolsonaro. O Rodrigo Garcia, errei, é 9% com apoio e 8%. Praticamente não tem impacto na candidatura de Rodrigo Garcia ou apoio de Dória. Intenção de voto para governador segundo turno. Aqui é importante, porque é aqui que o Márcio França vem jurando que ele é o único capaz de vencer os tucanos em São Paulo. Então, intenção de voto para governador segundo turno. Está aqui. Cenário 1, Fernando Haddad, 41%, Rodrigo Garcia, 25%. Cenário 2, Fernando Haddad, 42%, Tarcísio Freitas, 27%. Cenário 3, é o pior cenário para Haddad, mas Márcio França está lá 5 pontos atrás, 38%. Haddad,
33, Márcio França. Márcio França também vence no segundo turno o PSDB, 44-15. E no cenário 3, entre Tarcísio Freitas e Rodrigo Garcia, o candidato de Bolsonaro vence de 29-18. Situação difícil, realmente, para o candidato do governador Dória, e a tese de Márcio França não está confirmada. Haddad é favorito em todos os cenários de segundo turno. Intenção de voto para governador no segundo turno, por intenção de voto para o governador no primeiro turno. Então, quem... deixa eu me ver aqui. Ok. Quem indicou Rodrigo Garcia... Não, desculpa. Quem no primeiro turno indicou França, vota 45 no Rodrigo Garcia, 20... deixa eu me ver. Não, nada disso. Quem indicou França no primeiro turno, vota 45 no Rodrigo Garcia, 31 no Haddad. Quem indicou Boulos no primeiro turno, vota 20% no Rodrigo Garcia, 58 no Haddad. Então, a esquerda marcha com Haddad. Quem indicou Rodrigo Garcia no primeiro turno, quem indicou Tarcísio no primeiro turno, vota 44 no Rodrigo Garcia e 11 no Haddad. Está aí a polarização PT extrema-direita. Né? Quem vota em Tarcísio é claramente um voto identificado com Bolsonaro e, portanto, não vai para Haddad. Aqui continua a variação. Por intenção de voto para governador no primeiro turno. Quem vota em França, vota em Tarcísio 38. Quem vota em Boulos, vota Tarcísio 19. Quem vota em Rodrigo Garcia, vota em Tarcísio 38. Então, quem vota em França, 34 Haddad. Quem vota em Boulos, 58 Haddad. Quem vota Rodrigo Garcia, 43 Haddad no segundo turno. Conhecimento e voto dos candidatos a governador. Vou passar adiante, uma tabela que não dá... Senado. Praticamente não tem leitura essa tabela aqui. Vamos passar para a intenção de voto para o Senado, com a chegada agora da Atena na eleição. Intenção para o voto para o Senado espontânea, 79% não escolheu. Cenário 1, da Atena 39, acabou de sair para o Senado, já está assim. Paulo Scaff 13, Márcio França 15, Janaína Pascoal 6, Ricardo Melão 2, Cuquier 1. Cenário 2, da Atena 42, melhora um pouco a situação de Scaff, mas é o dobro, né, em relação à situação de França, sem Scaff. Então, 42 da Atena, 21 Márcio França, 8 Janaína Pascoal, 3 Ricardo Melão. E depois o Cuquier não aparece. Interessante isso aqui. A situação de França para o Senado com o da Atena não é fácil, né? Porque é uma composição que se imagina, é a composição de Haddad para o governo e França para o Senado. Talvez seja até esse o motivo pelo qual França vem insistindo na candidatura dele ao governo do Estado, e talvez o melhor acordo seja ele para vice-governador. Vai ser difícil derrotar da Atena na eleição para o Senado. Claro que o jogo está apenas começando. Como dá para se notar, não há um candidato petista nessa projeção. Ela considera uma aliança, uma composição entre o PT e França, claramente. Intenção de voto para senador por sexo. O da Atena tem 42 no eleitorado feminino. O discurso de segurança dele tem um apelo grande no eleitorado feminino. E no masculino, 35, que é dado à mídia. Nos outros, não há grande diferença. Intenção de voto por faixa etária. Da Atena não tem grandes variações por faixa etária, não. Da Atena colhe o pior resultado entre os mais jovens, mas já a partir de 25 a 34 ele vai para essa faixa ali ao redor dos 40. Intenção de voto para o Senado por escolaridade. Veja, o ensino fundamental da Atena realmente dispara, ele vai caindo conforme aumenta a escolaridade. Intenção de voto para o Senado por faixa de renda. Então, também entre os mais pobres, é o melhor desempenho de Datena, é um candidato da mídia. É um candidato da mídia de massa. Intenção de voto para o Senado em função da avaliação do governo Dória.
não tem grande interferência, né? Para quem tem uma avaliação positiva do governo Dória, Datena tem 45, regular 41, negativo 35. Mas aqui pode indicar que as pessoas relacionam Datena com Dória em alguma medida. Intenção de voto para senador por intenção de voto para governador. Então, quem vota em Haddad, 46 vai com Datena. Quem vota em França, 37 vai com Datena. Quem vota em Boulos, 26 com Datena. Quem vota em Rodrigo Garcia, olha aqui mais uma indicação da identidade entre Datena e o PSDB, 60%. E Tarcísio vai com 34%. O PSDB é o partido ao qual se filiou Datena. Mas será que ele vai ter força de ajudar o Rodrigo Garcia? Veremos. Em relação ao Márcio França, o melhor resultado dele é em quem já escolhe ele para o primeiro turno, né? Mesmo em relação ao Haddad, veja que quem vota em Haddad no primeiro turno está ali 15 para o SCAF, 15 por Márcio França, não tem uma transferência tão grande, não. A intenção de voto para o Senado em função da avaliação do governo Bolsonaro. Para quem avalia o governo Bolsonaro de maneira positiva, a Datena tem 39, ele também é alguém que se colocou muito ao lado de Bolsonaro durante todo o mandato, né? Sua relação com ele é pública. Para quem considera regular, 49, negativo 34. Aqui, os outros não têm grande alteração. Intenção de voto para senador por intenção de voto para presidente no primeiro turno. Você veja que Datena tem uma estabilidade grande, né? 42, quem quer votar em Lula, 44, Bolsonaro, 39, Ciro, Moro, 47, para quem vai votar em Dória, 41. Né? O Márcio França tem maior identidade com Dória, Ciro e depois Lula. Conhecimento e voto dos candidatos ao Senado, também vamos passar em frente. Avaliação do governo Bolsonaro em São Paulo. Negativo 53, regular 24, positivo 23. Não está muito diferente da avaliação nacional. Na sua opinião, o presidente Jair Bolsonaro merece ser reeleito? Não, 68. É um percentual parecido com a visão que se tem de Dória aqui no estado de São Paulo. Intenção de voto agora para presidente em São Paulo. Não escolheu 47, Lula 20, Bolsonaro 18. Olha a polarização aí. Cenário 1, Lula 39, Bolsonaro 25, Moro 8, João Dória 3, muito ruim o João Dória, no seu estado. Ciro Gomes 5, Eduardo Leite 1, Felipe Dávila 0, Simone Tebet 1, André Janones 1, Alessandro Vieira 0, Branco Nulo 12 e Indeciso 4. Num cenário 2, saindo Moro e saindo também Felipe Dávila, Simone Tebet, um cenário mais apertado, mais estreito. Então, Lula 40, muda muito pouco, Bolsonaro também muda muito pouco, vai de 25 para 26. O João Dória, mudança pequena na margem de erro também, de 3 para 5. Ciro Gomes sobe um ponto acima da margem de erro, vai de 5 para 8. Não muda muito o cenário, a ausência de Moro. Intenção de voto para primeiro turno estimulada por sexo. Lula, 41, é o candidato das mulheres mesmo, 41 para o candidato feminino, 37 para o masculino, situação invertida a de Bolsonaro, 19 no feminino, 31 no masculino. Os demais candidatos não têm grande expressão quanto a isso. Intenção de voto por faixa etária. Lula tem nas extremidades maior apoio, na faixa de 16 a 24, 49, 25 a 34, 42, ali, né, de 35 a 44, 33, de 45 a 59, 35, e de mais de 60 eles recuperam, vai para 42. É interessante. Bolsonaro, 22. A melhor performance de Bolsonaro é nessa faixa, exatamente na faixa onde Lula está pior, entre 35 e 59, onde ele colhe 27 e 26. De 60 também 26. Ele está pior entre os mais jovens. Interessante, Moro também cresce conforme avança a faixa etária. Intenção de voto primeiro turno, tudo São Paulo, tá, gente? São Paulo, não é Brasil. Por escolaridade, Lula, diferentemente de Haddad, por isso que é o apoio de Lula que pode mudar, tem uma expressão muito maior em quem tem até o ensino fundamental. 49, ensino médio completo ou incompleto, 37, ensino superior incompleto ou mais, 31. Bolsonaro, 20 no ensino fundamental, 27 ensino médio completo ou incompleto e 26 ensino superior. Os demais
não tem grande variação. O Dória, apenas que cai aqui para quem tem ensino fundamental, é o melhor, resultado dele 5. Para quem tem ensino superior e completo, apenas 2. A classe média alta e os ricos de São Paulo não estão com Dória, mas não quer dizer que estejam com Lula, acho que é mais para Bolsonaro mesmo. Intenção de voto para presidente no primeiro turno, por faixa de renda agora. Lula, o mesmo cenário, 48 até 2 salários mínimos, 38 de 2 a 5, 34 acima de 5. Bolsonaro, 22 até 2 salários mínimos, 26 de 2 a 5, 25 acima de 5. Bolsonaro tem uma expressão na classe média média, na classe média alta e entre os ricos, os pobres com Lula. Sérgio Moro também melhor ali entre os mais ricos da sociedade. Intenção de voto para presidente, primeiro turno estimulada por avaliação do governo Bolsonaro. Aqui, patente, né? Quem tem a avaliação positiva do governo Bolsonaro, apenas 6% vota em Lula. Para quem tem a avaliação negativa do governo Bolsonaro, 58%. Né? Para quem tem a avaliação positiva do governo Bolsonaro, 78% vota claramente no próprio Bolsonaro. Intenção de voto para presidente no primeiro turno, de acordo com a votação no segundo turno das eleições para presidente em 2018. Então, quem votou em Haddad no segundo turno, em 2018, 77% está com Lula. Quem votou em Bolsonaro no segundo turno, 19% está com Lula. Veja o cenário de Bolsonaro, não é um bom cenário. Olha a diferença de Lula. Quem votou em Haddad no segundo, apenas 3% está com Bolsonaro. Quem votou no próprio Bolsonaro no segundo turno, 47% apenas com Bolsonaro. A crise de Bolsonaro com seu eleitorado em São Paulo é grande. No nível nacional, notou-se um movimento de volta da base do eleitorado de Bolsonaro de 2018 para ele. Em São Paulo, aparentemente, não é o que está acontecendo, pelo menos até o momento. Intenção de voto para presidente, segundo turno, em São Paulo. Cenário 1, tudo São Paulo, né? Sempre. Lula 48, Bolsonaro 31, Lula 45, Moro 32, Lula 48, Dória 18. Não, Dória é muito mal mesmo. Bolsonaro 30, Moro 37 em São Paulo. Bolsonaro perde de Moro nessa projeção. E Bolsonaro, sinal da dificuldade de Bolsonaro em São Paulo. Ele empata com Dória, 34 a 31. Cenário para Bolsonaro em São Paulo, aparentemente pior do que o cenário nacional. Segundo turno, por intenção de voto para presidente no primeiro turno. Quem escolhe Ciro Gomes está 44% com Bolsonaro, 17% com... Bobagem. 44% com Lula, 17% com Bolsonaro. Quem escolhe Moro está 19% com Lula e 30% para Bolsonaro. Quem escolhe João Dória, 50% para Lula, 17% para Bolsonaro. Quem vota em Eduardo Leite, 19% Lula, 25% Bolsonaro. Eduardo Leite claramente se identificando com a direita, com a extrema-direita. Problemas e percepções, cenário, problema mais grave que o Estado enfrenta hoje. 35% economia, saúde e pandemia 18%, questões sociais 10%, corrupção 9%, violência 7%, outros 16%. Em relação ao cenário nacional, a diferença de São Paulo é que a saúde e pandemia tem um destaque maior. No cenário nacional, saúde e pandemia está lá embaixo, junto com corrupção e questões sociais, com 10%. Né? Então, é um cenário diferente. E olha aqui como, em relação à pandemia, isso muda. O cenário de preocupação com a pandemia em São Paulo é maior do que em âmbito nacional. 44% muito preocupado, 41% pouco preocupado, 15% nada preocupado. A economia, os paulistas mais pessimistas que os brasileiros. Para 67% piorou. O índice para o Brasil está ao redor dos 50%. E olha aqui, o pessimismo, na pesquisa nacional, é ampla maioria aqueles que consideram que nos próximos meses a economia brasileira vai melhorar. Na pesquisa em São Paulo, não. A maioria expressiva considera que vai piorar, 51%. Aí, hábitos de mídia, cenário parecido com o nacional, 52 TV, 17 mídias sociais, 13 sites, blogs e portais de notícia.
Veja jornais impressos, estão desaparecendo. A rádio também muito inexpressiva. Avaliação do governo Bolsonaro. Como você se informa? Vejam que a avaliação do governo Bolsonaro é mais negativa, como no cenário nacional, para quem assiste TV como fonte principal de informação. Partidos políticos, vamos ver. Em São Paulo, identificação partidária, rejeição a todos, identificação partidária, rejeição a todos, 67. PT, só da PT, 18. Para quem tem, quem admite alguma identificação. O resto, tudo em um. E veja o PSL, né, que surgiu como um fenômeno em 2018, completamente inexpressivo já. Para quem tem uma rejeição, a rejeição partidária, que é 49% de pessoas que têm rejeição partidária, o PT tem 25%, o PSL 2%, MDB 1%, PSDB 4%, é o estado, né, tucano, mas vocês vejam que no quadro anterior apenas 1%, como os demais. PL 2%, PSOL 1%, PSOL também, grau de identificação partidária muito baixa em São Paulo. E aqui, o perfil da amostra, aí é isso que valia a pena a gente olhar juntos aqui nesse nosso boletim. Tá aí, pesquisa importantíssima para o estado de São Paulo, grande notícia para Haddad, boas notícias para Haddad mesmo, polarização, pintando uma polarização petismo, bolsonarismo, Lula, Bolsonaro, Haddad, Tarcísio no estado de São Paulo, Dória muito mal, Boulos mal, França com muita dificuldade. Esse é o cenário. Falei Dória mal e, claro, também seu candidato, Rodrigo Garcia. E aí, disparado para o Senado, José Luiz da Terra. Esse foi mais um boletim eleitoral da Pós TV 247. Inscreva-se na Pós TV 247. Até o início do segundo semestre deveremos chegar a 1 milhão de inscritas e inscritos. Já estamos caminhando aceleradamente para os 900 mil. Torne-se membro ou membro da Pós TV 247, faça sua assinatura, mande seu Pix e dê like nesse boletim e em todas as transmissões da Pós TV 247. Eu sou Mauro Lopes, esse foi mais um boletim eleitoral da Pós TV 247. Volto a qualquer momento com mais informações sobre as eleições ou sobre o que houver de urgente no Brasil e no mundo.